Oi, boa noite, ao vivo. Alguém vai fazer a live comigo hoje, mas além de você, eu vou chamar minha amiga Claudinha. Peraí, só um pouquinho. Só um minuto. Fica aqui para dar oi para Cláudia, fica. Fica aqui, Claudinha já está chegando para a gente falar sobre Eneagrama. Olha quem vai participar da live com a gente hoje. Oi, pipoca! Então, pipoca, tá bom, dá tempo. Tudo, você? Tudo bom, Cláudia? Tudo certinho? Tudo, deixa eu arrumar minha câmera aqui. Ai, pronto. Tudo certinho. Tudo certo? Bora hoje falar sobre Eneagrama tipo 1 para continuar as nossas séries de lives. Sim. Vamos, bora lá. Deixa eu chamar uma galerinha aqui. Espera só um pouquinho, ok? Então, tipo 1 Eneagrama, né? Lembra? Então, só lembrando para quem não esteve conosco semana passada, a gente está então iniciando uma série de lives, cujo objetivo básico é trazer autoconhecimento, né? Principalmente. E uma ferramenta de autoconhecimento que eu, Cláudia, usamos muito é o Eneagrama. Semana passada a gente falou um pouco o que é, onde começou, enfim. E aí, a nossa proposta é, a cada semana, trazer um tipo. Hoje a gente vai falar do tipo 1. Cláudia, você tá aí, tá me ouvindo? Acena assim pra mim. Eu acho que você travou um pouquinho. Quem está aqui comigo na live, pode me dizer se vocês estão me ouvindo? Porque eu acho que a Cláudia fugiu de mim. Espera só um pouquinho. Oi, maravilhosa. Oi, mãe, tudo bom, querida? Eu estava aqui falando, mas acho que a minha amiga fugiu de mim hoje. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui de novo. Que deu uma travada na internet da Cláudia. Não vou poder ficar, mas entrei para dar um oi. Oh, obrigada, mãe. Obrigada mesmo, do coração. Show de bola, que bom. Obrigada pelo carinho de estar passando para dar um oi. Semana que vem a gente está aqui de novo, então a gente se junta a nós. Mas eu não estou conseguindo colocar a Cláudia. O que está acontecendo? Só um minuto. Só um minuto, gente. Eu só estou tentando convidar a Cláudia de novo aqui para ver se ela entra. Acho que agora Voltou? deu. Voltou? Você foi embora, Não, você me deixou agora sozinha, deu, né? doida. Tô brincando. Vambora. Então, bora lá. Então, a gente estava falando aqui sobre o tipo 1, então, né? A gente tá nessa semana falando das lives e trazendo nas lives o tema autoconhecimento para a gente uma das ferramentas mais importantes de autoconhecimento, mais completas, né? É o Eneagrama. E hoje a gente vai falar do tipo 1. Tipo 1 que é aquele cara, normalmente é aquela pessoa muito organizada, muito disciplinada, é o 1 da perfeição, né? Por que da perfeição? E de novo, não é que é uma pessoa extremamente organizada. Tem tipo 1 e tipo 1. Mas ele tem essa tendência a encontrar o erro. Ele vem no mundo buscando certo e errado. É aquela pessoa que quando você faz um trabalho, entrega na mão dele, ele olha, por mais que você se esmere, ele vai achar um erro. Porque ele vem com esse chip instalado, né? E aí, na chamada da nossa live, eu até usei como exemplo a Rainha Elizabeth, que para os grandes professores de Eneagrama, ela é um exemplo clássico do tipo 1. E em algumas questões da vida dela, quando a gente lê a biografia dela, ou mesmo em alguns documentários, a gente vê claramente a retidão, né? Ela assumiu aquele cargo de rainha e ela fez absolutamente tudo, do dia 1, onde ela se torna rainha até o falecimento dela, ela fez absolutamente tudo por aquele trono. A vida dela foi pautada no que eu tinha que fazer, no dever. E eu me lembro que quando eu li a biografia dela, e até numa cena do The Crown, naquele seriado, eu me lembro que eu vi, tem um momento em que ela enfrentando
uma série de traições do marido, né, do Philip lá, e ela vira para ele e fala: o divórcio não é uma opção para nós. Por quê? Porque o cargo exigia que ela se mantesse com aquele marido, né, com aquele status de casada e tal. Então, assim, ela negociou, ela fez o que ela pôde para levar aquele casamento até o fim. E é por isso que eu coloquei aquele recortezinho na nossa chamada da live, porque naquele recorte, foi em 92, quando estava acontecendo aquele fogo cruzado entre a Diana e o Charles. E ela, com certeza, a rainha deve ter feito absolutamente de tudo para tentar manter aqueles dois juntos. Mas em 92, ela viu que o escândalo estava tão grande, a coisa estava tomando uma proporção tão bizarra, que ela então chega para eles mesmo, para o filho, e fala: resolve isso, se separa. Porque na real eles já estavam separados há mais tempo do que isso, mas legalmente o anúncio do divórcio acontece em 92. E ela fala que foi um dos anos mais difíceis, mais difíceis mesmo para ela. Por quê? Porque ela deu conta de arrastar aquele casamento, enfim, em nome da coroa, em nome daquilo tudo que significava, e ela via aqueles dois brigando, então, assim, foi uma derrota. Né? Para ela foi muito uma derrota. E o tem essa coisa do padrão, né? Do padrão a ser seguido, da regra a ser seguida. O Né, é Cláudia? essa coisa tem que ser perfeito. Se essa é a regra, não posso fugir dessa regra, né? Se o correto é ser assim, então eu não tenho outra opção. Então, é o idealista, é aquele que coloca uma. Ele fala que todo mundo é teimoso, mas na realidade, o é aquele que coloca uma ideia perfeita na sua cabeça e pronto, essa é a ideia, essa é a perfeição. Então eu tenho que seguir isso, não posso seguir uma outra ordem. Né? É você que tem que mudar o seu pensamento e não eu, o meu. Então, é essa coisa, é tão perfeito, né? A vida para ele é tão correta, reta e perfeita, que o a gente está falando gente, o tipo na sua perfeição, no seu estado de consciência, não é perfeição, né? Aí sou eu querendo você dar uma de tipo agora. Mas é o no seu estado de consciência elevado, ele vai ser o quê? Ele vai ser aquela pessoa mais pura possível, né? Ele chega até a ser um pouco inocente em alguns pontos que, eu acredito plenamente naquela ideia ou plenamente naquela pessoa, que ele não consegue enxergar que aquela pessoa é do mal, entendeu? Mas ele vai com essa pureza no coração. Por quê? Porque ele é tão sagrado, né? É o tipo no Enneagrama que ele está mais ligado ao sagrado, ao divino, exatamente por isso, pelas coisas belas, perfeitas, né? O poder da criação. Então ele vai muito rápido, né, para o divino, assim. Mas isso no estado de consciência, né, nível bacana. Né? Tanto é que a gente tem aí o Gandhi, a Chile deu o exemplo da Rainha Elizabeth, e aí a gente volta para Gandhi. Gandhi era tipo 1 no Enneagrama. Então, o que o Gandhi queria? Ele queria exatamente, ele tinha uma ideia de perfeição, mas ele tinha um nível de consciência, espiritualidade ali maravilhoso. Então, ele não queria ele falava, não, isso tem que ser feito, e nada tirava ele do caminho reto, né? Ele tinha uma meta, aonde chegar. Ele tinha um compromisso com as pessoas, um compromisso com a responsabilidade que ele assumiu. Então, assim, é aquela pessoa que a gente tem até os nossos mentorados, né? Que do tipo que eles são exatamente assim, não, eu dei a minha palavra, eu vou cumprir com o que eu disse, né? É o estado dessa responsabilidade. E ele tem, por exemplo, Gandhi tinha um coração sereno. Esse coração sereno, ele consegue perdoar. Então, a grandiosidade de Gandhi é a perfeição do perdão, do, da aceitação também.
né? Então, quando o Gandhi, que tem essa plenitude toda do um, ele mostra que primeiro eu tenho que me perdoar. O que eu fiz ali? Porque senão o tipo um ele carrega aquele peso e aí ele sai desse estado de não perdão a si mesmo, que ele vai fazer o quê? Ele vai julgar em excesso, criticar, ele vai querer mudar todo mundo. Por quê? Porque eu não consegui mudar, então eu vou mudar o outro. E já Gandhi não faz isso. Ele primeiro pratica o auto-perdão, né? Para depois ter aceitação, certo? Deixa eu responder uma curiosidade. Todo tipo 1 tem a tendência a ter uma rigidez Sim, mental e também tem. muscular? Tem, Não, tem. pode Você terminou falar. sua fala, Vai, Cláudia? Posso aqui é entrar aqui? assim. Não, não, que eu ia, exatamente isso, eu ia estar falando, eu ia entrar agora no assunto que tem a ver com a ira e o ressentimento. Dos tipos do Eneagrama, o 1, tanto quanto o 9 e o 8, a gente vai chegar nesses outros dois tipos, ele tem a raiva em desequilíbrio. Mas no caso do 1, é uma raiva ira, é um ressentimento. Porque como para ele não é correto explodir, né, ter aqueles rompantes de fúria, como a gente vai ver que às vezes o 8 tem, enfim, ele fica ressentido, ele fica ruminando aquilo, sabe? E ele pode ficar semanas, meses com aquela coisa assim, sabe, segurando, não dando conta de lidar com essa emoção. E aí, como a Mabi falou, a Maria Beatriz falou aqui, vai para o físico. Ele starta uma rigidez muscular, uma questão. E aí eu acho que a Cláudia pode falar muito melhor disso do que eu, que são realmente o que essa emoção da ira e da raiva, desse ressentimento contido aqui neste corpo, o que esse ressentimento pode fazer. E aí a medicina chinesa traz para a gente muita a medicina luz, né, chinesa, Cláudia? a gente, é um dos pontos do nosso projeto, né, Shirley? Então, a gente vai tratar também o corpo. Como é que a Sim. gente vai detectar isso? O tipo um normalmente, ele traz como ele prende, né, aquilo para não explodir, como o tipo 8 explode. Então, o que ele faz? Ele trava. Então, ele pode ter problemas de tensão aqui no maxilar. Ele pode ter problemas na garganta, porque ele está engolindo aquilo, mas é fato. Todos os nossos tipos um na mentoria, eles têm um problema gástrico. Então, vai startar em algum momento um problema gástrico, e isso é porque ele está engolindo o sapo. Ele não está aceitando, né? É bem a aceitação mesmo disso. Então, é aí que entra a medicina chinesa. Como que a gente vai cuidar dessa emoção para melhorar a parte gástrica? Porque essa energia que ele movimentou ali é uma energia. É isso que está prejudicando a parte física. Então, é aonde a gente entra, né, Shirley? E assim, e de novo, não tem certo ou errado, tá? Às vezes, o tipo 1 é uma pessoa que ele tem uma tendência a focar muito no detalhe. E às vezes ele se sente até meio irritado, porque a gente interrompe, sabe? A gente não tem paciência de ouvir ele terminar a fala, porque ele tem esse foco nos detalhes. Então, para ele contar uma coisa para você, ele vai dar uma volta, porque ele quer te dar o contexto certinho do que foi, como foi, onde começou, e ele vai abrindo as janelinhas, mas ele vai fechando. Mas é assim, então, volta, o que a gente está fazendo aqui é isso, né? É mostrar que não tem um tipo melhor, não tem um tipo pior. O que cada um desses tipos tem são desafios diferentes. E aí, existem técnicas, terapias, e é isso que a gente faz na nossa mentoria, né? A levar, principalmente o tipo 1 que tem essa rigidez, o tempo todo ele está contido. Voltando ao exemplo lá da rainha, né? Ela arrastou, sem julgamento, tudo é como é, mas ela arrastou o casamento feliz por uma vida toda, por quê? Porque tinha que ser assim. E é lindo quando a gente vê um tipo 1 acessando
a alegria de viver, o tipo 7, que depois, lá na frente, quando a gente for falar de asas, flechas, enfim, e os caminhos, né, para a gente abrir as janelinhas de cada tipo, o caminho para um tipo 1 é acessar o 7, é acessar a alegria de viver, é acessar o prazer. No começo ele entra nisso meio quadradão, meio estranho, meio olhando assim, mas depois devagarinho, com os exercícios corretos, enfim, com as técnicas corretas, ele vai se soltando e ele vai entendendo que ele não precisa ser tão duro e tão rígido. E que, assim, um pouquinho de flexibilidade faz bem para todo mundo, né, Cláudia? E essa rigidez que a gente encontra até mesmo no corpo, no andar, né? No andar do tipo 1 é típico, não tem igual. Agora, isso também vale para o tipo 7 que está no 1, tá? Também, isso mais para frente a gente vai explicar. Mas essa leveza, então eu vou dar um exemplo. De repente, o tipo 1, ele tem um idealismo. Então, não, isso é correto, tem que ir aqui. Aí o tipo 7, ele acessando o tipo 7, ele vai perceber que dá para olhar para as estrelas. Não preciso só olhar para o caminho reto. A gente pode dar uma pausa no caminho e olhar para as estrelas um pouquinho. Baixa a guarda, relaxa, deixa a vida mais leve, né? Deixa essa leveza chegar. Aceita que o caminho pode demorar uns minutos a mais, né? Para não levar essa... preciso estar lá. Não, dá para ter uma leveza. De que forma? Acessando outros raios, né? Que a Shirley sempre coloca aí. E para ter essa leveza, né? E também, quem não é o tipo 1, entender que, às vezes, o tipo 1 ele é tão ríspido, mas ele também pode ser leve. É só ter um pouco de paciência, né? Amorosidade com o tipo 1. Para que ele se solte, para que ele tenha essa fala, ele possa acessar essa raiva e colocar para fora também, né? Sabe que eu me lembrei de uma amiga linda, e eu sei que ela não vai ficar brava de eu falar aqui dela. É uma tipo 1, e assim, eu já contei essa história para você, Cláudia. A gente no prédio onde ela mora, tal, né? E aí as 3 amigas conversando, eu, ela e minha irmã, e passa um cara com cachorrinho a tiracolo, né? E ele passa, compara ali com a gente, começa a conversar, tal. E a gente super empolgada, né? Aí a amiga vira e fala assim para ele: então, mas você sabe que essa área do condomínio não pode ter cachorro? O cara ficou tão sem graça, pegou a sacolinha dele, puxou o cachorro e foi embora. Eu falei: caramba, já não tá fácil para passar na nossa horta um crush desse. Mas tá errado. Olha a fala. Mas tá errado. Aqui não pode, que tudo bem, mas deixa ele ficar com o cachorrinho um pouquinho. Ele tava dando bola pra gente. Brincadeira, né? Mas é isso. Eu tinha uma outra amiga lá no corporativo, que às vezes a gente tinha uma reunião e toda reunião o diretor atrasava. Teve um dia que ela não aguentou. Ela fez assim para ele, ó: o senhor está de novo meia hora atrasado. Chutei ela por debaixo da mesa. Ele é o diretor. Mas tá errado. É isso, né? O 1 tem esse pragmatismo de que tá errado. O mundo se divide em certo e errado. E normalmente eles estão certos, tá? Não sempre, porque mas senão... às vezes a gente tem que ser... E assim, a gente tem que falar muito aqui, a gente deu lá na frente, a gente vai entrar num nível de consciência, que é uma coisa que é importante a gente lembrar, colocar, é assim: existem níveis e níveis de consciência. O 1 com nível de consciência muito baixo, muito na raiz da personalidade, sabe o que ele tende a fazer? A ter vida dupla. Ele é aquele cara austero para frente de todo mundo e tem aquela vidinha escondida debaixo do tapete, quando ele não está mais aguentando aquela rigidez toda. Ou então ele se frustra de um jeito que fica extremamente rígido, não se permite nada. Então, assim, o que a gente leva, principalmente os nossos mentorados, é buscar isso, é buscar esse equilíbrio, né? Assim, a vida não precisa ser tão dura, tão rígida. As pessoas, e mais do que isso,
fazer com que eles entendam que quem está do lado não tem esse padrão de qualidade. Não temos. Não conseguimos chegar nem perto. Não, a gente né, não consegue chegar perto disso. E essa rigidez toda, né, paralisa também. E aí, não vai para ação. Como que você vai para ação? Agora, quando você é mais flexível, você não vai para ação sozinho. As pessoas podem ir te acompanhando, a vida pode ser leve, vai. Mas a rigidez, ela também causa um medo, né? Ela paralisa, e o medo paralisa. E aí, além dessas tendências que a gente está falando aqui, se o medo paralisa, pode ter problemas nos rins, né? E aí, como é que você faz? Então, toda emoção, ela gera uma doença, né? Que é exatamente a parte energética do teu corpo que está te avisando. Se você não toma consciência daquilo, naquele exato momento, só tende a piorar. Certo? Então... Isso que você falou é legal, né? Porque como o tipo 1 tem uma necessidade de se cercar do maior número de dados possíveis, ele tem dificuldade de tomar decisões importantes, porque ele fica patinando. Mas vou, não vou. Não, mas não vai dar certo. Ele fica tentando se cercar o tempo todo de certezas de que vai dar certo, de que ele está fazendo o correto, que ele acaba, esse medo de errar, normalmente paralisa o tipo 1. É um tipo instintivo, né? É um tipo que tem muita energia para fazer acontecer, mas às vezes você vê muito tipo 1 parado, sem nem para A nem para B. Por quê? Porque o medo paralisa. O medo de quê? O medo de errar. É diferente do medo do 6, que a gente vai falar depois lá na frente. O medo do 1 é esse medo de errar, esse medo de não ser perfeito. E aí, ele deixa de tomar uma série de decisões importantes na vida dele mesmo. Porque fica, né, nesse limbo. Você vê, às vezes, um traz, a gente como que atende, a gente vê, né, tem tipo um que traz assim, uns projetos tão bacanas pra gente. Aí você fala, por que você não implementou ainda? Não, porque eu não consegui a patente, porque eu não consegui não sei o quê. Porque eles vão colocando tantos empecilhos. É claro que a gente tem que programar, planejar, qualquer coisa que a gente venha fazer na vida, mas eles se perdem nisso. Eles se perdem nos processos. São tantos detalhes, na minha vida, né? Que vem o medo. Não, eu esqueci alguma coisa, eu não vou falar isso, porque não é assim que fala, não é assim que faz, eu preciso achar um outro jeito. E aí, não vai para ação, nunca, né? Ou quando vai esse medo. Quando você tá com esse medo, o que que acontece? De novo, você paralisa. E são tantos detalhes que não vai para ação. Mas isso quando você está numa rigidez, né? Então, você precisa ser flexível, né? Aprender com a água. A água, ela é flexível. Ela pode ir rápido, devagar. Ela pode parar um pouco e depois continuar. Mas se ela estiver ali estagnada, ó pipoca. Se ela estiver aí estagnada, ela vai o quê? Virar um limbo. E aí é onde a vida, né? Isso eu não tô falando só pro tipo 1 aí, para qualquer pessoa. Mas é onde a vida, ela vai ficando, se formando aquele limbo. E vai chegar uma hora que você não consegue sair disso. Então, toda energia estagnada é para vocês lembrarem sempre de que aquilo não é movimento. E a vida precisa de movimento. Né? O corpo precisa de movimento. A vida precisa de movimento. Isso serve para qualquer tipo. Não só o 1. Né? Então... Ó, tá aqui. Vocês acham que algum esporte com água ajudaria? Por exemplo, natação? Sim, muito. Muito mesmo. Agora, sabe uma coisa bacana para o 1? É o corpo. É ir para o corpo, é se soltar. Eu me lembro num encontro de amigas aqui em casa, que eu coloquei uma música para a gente entrar numa meditação ativa. E uma dessas minhas amigas era uma tipo 1. E assim, todo mundo gostou, fechou os olhos e foi lá e começou a dançar. O tipo 1, quando termina, ela estava extremamente emocionada. Porque ela sentiu que ela tem um corpo.
ela sentiu que naquele exercício que ela estava fazendo, a mente dela deu um tempo. E ela conseguiu se colocar na música, no movimento. Então, natação legal, e para esportes, qualquer um é bacana. Mas qualquer coisa que, assim, que leve o a ter consciência do corpo. De que ele tem um corpo, que ele pode sentir prazer com este corpo. Soltar. Porque ele vai indo para a vida enrijecendo. Literalmente enrijecendo. Então, a dança, né? é importante porque ela aprende o quê? Os movimentos, né? A flexão, a flexibilidade do corpo. A natação, eu acredito que seja bom, desde que não seja competitiva ou cheia de regras. Porque senão ele vai se voltar de novo para os mínimos detalhes e vai paralisar, ou ele vai focar tanto na regra que ele não vai sentir o corpo. Então, até uma das nossas amigas, a gente até fez um exercício com a meditação voltada para a respiração, mas a respiração, você sentir o movimento do seu corpo com a respiração. Então, a meditação com toque, a meditação com foco no corpo, ela ajuda muito o tipo 1 a começar a sentir, porque o tipo 1, ele sente superficialmente, mas o sentir assim mesmo é muito mais difícil para o tipo 1. Porque ele tá fora. Ele parece que ele esquece que ele tem um corpo, né? E é um fazedor, ele é um instintivo, né? Ele tá na tríade dos instintivos. Então, assim, ele é um fazedor, mas ele esquece. Ele esquece, e aí a gente começa a perceber até o jeito com que o tipo 1 anda, né? Aquela coisa mais quadradinha, né? Mais soldado. Mais contida. Soldado, ele é mais contido, Ele é mais contido, o tempo todo ele é mais contido. E a gente vê nos processos que a gente já conduziu, quando ele se entrega mesmo para isso, você olha, você nem reconhece. Eu me lembro num workshop que eu vi uma tipo 1 dançando e cantando. E eu falei, nossa, é o tipo 7. Óbvio que é o tipo 7. Aí ela chega e fala, não, eu sou uma tipo 1. Eu fui aquele 1 característico, lá, base da personalidade e tal. Mas eu fiz o meu processo. E quando eu vi aquela mulher dançando daquele jeito no salão, falei, não é possível. Você percebe? Ela conseguiu pegar o caminho do meio, o caminho da flexibilidade, através de várias técnicas, através de vários... Tem muitos, são muitos os caminhos. Que legal, né? Que eu acho que vale muito. A massagem ajuda? Ajuda muito. Massagem ajuda. Ajuda, além do relaxamento, né? Uma massagem relaxante, o alongamento também é importante, mas ajuda, que eu conheço a Manuela, então, assim, vamos lá, né? A massagem dela, onde ela explica os pontos, tanto tensionados como de energia, faz com que o tipo 1 se volte realmente para o corpo e entenda aonde aquele ponto de rigidez começou. Aonde aquilo está ligado a uma crença. Então, vem uma barra de Axis, por exemplo, que ajuda também o tipo 1. Barra de Axis ajuda muito o tipo 1 a baixar essas crenças, eliminar essas crenças. Além da barra de Axis, a gente também tem aí a constelação que faz com que o tipo 1 olhe as coisas exatamente como elas são. E aí ele começa a ter uma nova visão, que é importante para o tipo 1. Senão ele vai ficar sempre, assim, fadado àquela mesma visão. Porque o ideal dele é aquele. Principalmente na constelação é isso, né? De novo, é o tipo mais julgador. E na mesma proporção que ele está julgando o outro, ele está julgando em dobro a ele. Tá? É um dedo para ele. É isso. Então, é chicotinho 24 horas por dia.
Então, a constelação é muito legal porque mostra claramente processos de aceitação. E essa é uma palavra para um que é muito forte, assim. Aceitar tudo como é. Aceitar que o mundo não é perfeito como ele gostaria que fosse. Né? Já deu nosso tempo. Então, se a gente deixar, a gente vai estar falando até amanhã. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo falando do tipo 2. Estaremos aqui semana que vem, eu e a Shirley, para levar um pouquinho mais de conhecimento para todo mundo. Boa noite. Claudinha, boa noite, obrigada. Quem esteve com a gente, muito, 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 muito obrigada mesmo. Até terça-feira, às 7 horas, a gente está aqui de novo. Live vai ficar gravada lá no nosso YouTube do Projeto Ser Feliz. Isso, daqui a pouquinho eu coloco um recortezinho nas nossas páginas e eu subo a live completa lá para o Projeto Ser Feliz. Vão lá, se inscreva no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, a gente está precisando crescer. Obrigada. Beijo.